Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado de hoje é a Gui Garrido, que é programadora do projeto da iniciativa Ágora, que vai ocupar o Castelo de Leiria entre agosto e outubro. Olá, Gui, e muito obrigado, antes de mais, por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Olá, Bem-vindo. Pedro, e obrigado, muito obrigado a ti por mais uma vez estarmos a ter mais uma conversa, não é? Já foram algumas ao longo dos Já, anos. Portanto, já é. são vários os projetos que acabamos por desenhar e conversar, e obrigado a ti pelo convite para estarmos aqui um bocadinho. Era esse. É um gosto, mais uma vez. Começando pelo princípio, perguntava então o que é que está na origem deste projeto Ágora. Sabes que nem todas as respostas são assim tão fáceis, principalmente quando os projetos ainda são recentes e ainda se estão a descobrir, não é? Portanto, isto é o segundo ano deste projeto que é o Ágora, que é um ciclo deste património histórico-cultural da cidade de Leiria, não é? Deste castelo que também, para mim, como património material e imaterial, também diz muito, não é? Diz Uhum. muito por ser a cidade onde eu cresci, diz muito por estar naquele. Ele senta-se e paira no topo desta cidade e é um castelo majestoso, e também por tudo o que é que os castelos representam e como é que eles transformaram ao longo de milhares de anos, não é? Portanto, dizer especificamente o que é que o Ágora ainda é impossível de falar sobre isso, porque os projetos vão-se moldando e vão-se apercebendo, e também consoante o espaço, a geografia, o tempo, o lugar e as pessoas que os visitam e os habitam também se vão transformando, mas nem que seja, se calhar, iniciar aqui pelo nome, não é? O nome que também, como português que somos, como portugueses que somos e que romantizamos também a força da palavra, o Ágora no sentido da criação de um espaço de decisões e de comunidade e de englobar, não é? E também este trocadilho que é basta tirar um acento e de repente o Ágora do agora. E especificamente no castelo, não é? Com milhares de anos, o que é estar num lugar de passado, num lugar que foi construído e foi pensado e edificado para ter uma posição de proteção, Uhum. uma posição de inacessibilidade, de dificuldade, de topo, mas ao mesmo tempo também da possibilidade de olhar para um horizonte de uma cidade de Leiria a 360 graus. O que é de repente estar nesse espaço agora? Como é que ele é visitado, as transformações que acabou ao longo do tempo, de repente quais são as novas conversas, quais são as novas partilhas, sendo também o Castelo de Leiria um espaço de intervenção cultural, portanto tem uma equipa da parte do município de Leiria e tem também outras estruturas de leiriense e não só, que acabam também por conseguir também consolidar programas artísticos e culturais neste castelo, e obviamente para mim há sempre esta reflexão um bocadinho de eu cresci a olhar para aquele castelo, não é? Sempre nesta relação de baixo para cima, Uhum. como a maior parte dos leirienses. Nós muitas vezes temos aqui quase esta brincadeira que é quase que, enquanto em muitas cidades que é, uau, tens este apartamento com vista para o castelo, em Leiria quase que se brinca, o difícil é quase encontrar um apartamento que não tenha vista para o castelo. Portanto, há este reino de sonho, de fantasia, de passado, de histórias e de histórias que sempre se olhou muito da posição de baixo para cima, não é? Uhum. Portanto, Uhum. ele está aqui no topo. E a mim interessa-me também muitas vezes pensar como é que este património, que neste momento tem uma utilização completamente distinta pela qual foi edificado, e também neste sentido que é, quem tem pedras para construir muralhas, também tem que ter pedras para construir pontes. Interessa-me sempre pensar disto, não é? Uhum. Sabendo que, eh, que é um património eh, que exige imenso respeito, Uhum. onde é importante também encontrar o som do silêncio e desbravar as inúmeras possibilidades. Voltando aqui a esta água, não é? Desta ponte de um passado, um presente e que se projeta, estavas a falar no sentido que é, sendo isto no topo da cidade, eu quero sempre pensar também como é que pode ser um farol que acaba também por iluminar uma projeção de um futuro. Portanto, onde é que outrora foi um sítio que acompanhou os reis, as rainhas, as proteções contra invasores, invasoras, tudo, e neste momento pode ser muito mais um espaço de contemplação, de silêncio, de agregar e de fruição celebrativa. Portanto, o Uhum. agro, com diversas propostas artísticas que seguem uma métrica que também tem a ver com a métrica com que eu trabalho a nível de programação artística e direção artística e dramaturgia e com a estrutura que edificamos este projeto, que é o Unicorde e a Ser Mais.
propomos diversas manifestações que invocam desde a palavra, à contemplação, às instalações artísticas mais das media arts, portanto, onde trazemos assim, nestes espaços, que é as externas, este espaço que era assim soturno e que invocava a necessidade de acolher os reservatórios. E depois tens sempre esta mística, não é? Os castelos têm sempre estas místicas que nem tudo está completamente escrito e nem tudo é exatamente como foi. Portanto, é engraçado quando começas a trabalhar sobre algo que tem espaço para imaginação de um passado, há um espaço para imaginar o agora e há um espaço para imaginar um futuro que é muito maior do que só dentro daquelas muralhas, que é algo de semina. Desculpa, falo sempre demasiado. Não, ótimo, mas foi super descritivo e é ótimo. E acabas por responder a várias coisas que eu te queria perguntar, portanto está tipo condensado numa. Olha, mas pergunto se é nesse sentido que o subtítulo do projeto se chama, que lhe deram a expressão de castelar o pensamento. Sim, sim, é o castelar a castelar, não é? Ou seja, portanto, a castelar quer dizer fortificar. Portanto, tem esta coisa de fortificarmos o pensamento. E para mim, fortificar o pensamento tem a ver com nos confrontarmos, atenção, positivamente, ou positivamente, ou confrontarmos construtivamente com outras realidades, com outras diversidades, com outras, muitas vezes, manifestações artísticas, porque eu acredito profundamente que realmente a arte e a cultura são ferramentas de transformação de comunidades, de territórios, de pensamento, de criação de cidadãos e cidadãs reflexivos e ativos. Portanto, é a partir do momento que te encontras com outras, neste momento, realidades artísticas e culturais, dentro de um património que por si só já é a maior programação, ou seja, a visitação do castelo dentro do seu silêncio já é algo absolutamente transformador. Isso é algo com que também, por exemplo, do ano passado para este, não é reduzimos, é condensámos um pouco mais o espectro temporal das atividades, das propostas, para que os visitantes que possam vir também possam ter muito o seu espaço para só visitar o património e deixar que como estamos no topo, tens muito esta brisa que atravessa este castelo, também me permitir o que é encontrar o som no silêncio, o que é encontrar também a possibilidade da imagem apenas a olhar para um horizonte. Portanto, é neste equilíbrio que tentamos aqui construir mais um programa que acaba por, num agora, convocar pessoas que se calhar à partida podiam não se encontrar noutras zonas geográficas de Leiria e não só, mas acabam cá em cima. E obviamente que há uma carga simbólica também em visitar este património. Precisamente. E eu, nesse sentido, perguntava-te então que linhas de pensamento é que estão presentes ao conceberes a programação para este. São três momentos, penso eu, ao longo, não é? 2 fins de semana, verdade. O fim de semana já agora em agosto, um em setembro e em outubro, portanto é assim uma espécie de um ciclo também. É um ciclo que acaba por ser também um ciclo, vamos dizer, sazonal, apesar do verão já ter começado, não é? Acaba por também apresentar assim de repente. Há um ciclo de predisposição que a própria capacidade temporal ou espacial faz com que as pessoas tenham também a visitar este monumento. Obviamente que este é um monumento que tem visitação bastante ao longo do ano todo, mas claro que há momentos um pouco mais fortes. E estas linhas, que atenção, continuam-se a construir e é ano após ano é que se vai tentar cada vez perceber mais com que linhas é que se cose. Realmente eu acredito que a programação artística tem que ser assim. Quando falamos deste passado, presente e futuro, eles acabam por ser de alguma forma sempre indicadores do conteúdo programático dentro de uma baliza onde a música, os concertos, as oficinas, as artes performativas, especificamente com o público infantil-juvenil e familiar, e aqui o espectro destas cisternas que recebem estas instalações artísticas estas que têm sempre mais esta componente da parte tecnológica do que de outra, portanto, ao computar o que é que causa isto? É um bocadinho pensar nestes 3 momentos, que as nossas vidas são todas feitas destes 3 momentos. Atenção, há passados. Eu posso falar que quando começámos isto há 10 minutos, a nossa conversa é já um passado. Eu, ao mesmo tempo, também posso falar de um passado de 50 anos ou um passado de 1000 anos. E então, estas 3 linhas, de uma forma obviamente contemporânea, porque estamos a falar de um agora, acabamos por ir para um passado, uma tradição que carrega
e que diz muito sobre umas valentes décadas atrás, que, por exemplo, temos o grupo das Adufeiras de Idanha Nova, do Rancho Etnográfico de Idanha Nova, não é? Portanto, tens aqui uma coisa que também é tradição, onde a palavra, o ritmo, este ritmo também que marca uma maneira de estar. Tens um passado também, falamos, por exemplo, da Aldina Duarte como representante ícone do fado em Portugal, não é? Desde escrever imenso, de interpretar, de reinterpretar e de ser também portadora de uma identidade cultural que é o fado em Portugal, que mais uma vez também é um passado, mas é um fado cada vez mais, não é? E nos últimos momentos vemos também fadistas a projetar um fado num presente e num futuro, e também o que é que isso questiona, não é? Portanto, de repente é isso, sempre brinca com essa nos diz, então se eu tirar esta pedra desta muralha que nem um Jenga, isto vai-se aguentar ou vai cair? O que é se mudarmos aqui algumas coisas? Uhum. Temos um presente que se celebra agora, portanto estamos a falar e presentes, desculpa porque estou a pegar um bocadinho na programação e muitas vezes a programação da música e não só, não é? Nós iniciamos o primeiro fim de semana com duas, se nós conseguimos partir aqui a programação do primeiro fim de semana, dia 5 e 6 de agosto, tens o fado da Aldina Duarte, não é? Tens a celebração nova e de uma mistura das diversas músicas portuguesas, vamos falar assim do Pedro Mafama, que também, se ouvires, o que se ouve o disco é tu ouves profundamente uma celebração de amor, de nascimento da filha, de encontro de uma relação, num agora, não é? Com um passado. Portanto, o álbum fala muito de um passado, o que é que ele foi, o que é que ele é e o que é que ainda está para vir. A última música, portanto, para mim, de cada forma, e vão ser ouvidos diferentes, vão interpretar também possibilidades diferentes, e temos as Adufeiras de Idanha Nova, isto aqui a nível de música. Sim. Temos a instalação do Filipe Batista, uma instalação que tem a ver com a sua pesquisa um bocado sobre o seu desenvolvimento de uma patologia, numa condição de saúde que tem, portanto, e acaba por transformar esta pulsação de uma forma diferente, porque realmente também fala sobre o coração, sobre a pulsação e como é que todos estes sons internos conseguem transportar para fora. E tens duas peças de teatro para o público infantil juvenil, que é As Antiprincesas, obviamente não é escolhido ao acaso, já o ano passado também foi iniciado, portanto isto é no ciclo da Cláudia Gaiolas, onde fala sobre várias mulheres absolutamente incríveis e transformadoras ao longo da história. E eu quis também muito romper com essa noção daquele castelo, o castelo da Disney, o castelo das princesas e dos príncipes e das rainhas. Não, gostava muito de pensar neste castelo e neste castelar de relações de agora, onde as mulheres são poderosas, onde as crianças têm espaço, onde os homens também, onde se fala também sobre as dificuldades a nível da acessibilidade física e pensar como é que antigamente as coisas eram pensadas e agora como é que são. E também pensamos em conjunto e muitas vezes questiono também, obviamente, os arqueólogos, as equipas e o próprio município, como é que é possível munir, desculpa Pedro, porque eu estou a mostrar muita coisa ao mesmo tempo, de verdade é assim, como é que conseguimos munir um património milenar que foi construído exatamente por outras questões, como é que o tornamos mais acessível? Quando os castelos eram feitos propositadamente para ser inacessíveis. Portanto, isto são todas questões que a mim me mexem, são questões a mim que me movem e são questões que acabam sempre por informar e batalhar dentro das próprias fragilidades que os projetos têm e perceber como é que muitas podem tornar potencialidades. Portanto, eu falei-te um bocado do passado, falei-te do presente, são vários presentes, e depois também esta vontade de pensar assim um bocado o que é o que há de vir, e o que há de vir, obviamente, tem que respeitar este timeline, não é? Esta linha de existência que nós temos, que a nível de programação vai de repente para um retrofuturismo do Pandaber com o Sonic Boom, que é alguma coisa que se calhar a partida não era lá que cabia, ou como é que também tens as Faz Bicha, que de repente unem, para mim, com todo o respeito e o carinho, como todos os projetos também, mas uns acabam, para mim, pessoalmente, tocar de uma forma diferente, acabam por unir todos estes multiversos, uma palavra agora muito usada em mil filmes, mas pronto, não era assim, multiverso no sentido que estas diferentes necessidades de concretizar o que é necessário e o que é diverso e o que é representativo e o que é disruptivo e o que tem que ser normalizado e o que tem que ser falado, discutido, ouvido e que consiga ecoar cada vez mais. Portanto, importa também perceber que é no alto do castelo, esse outrora castelo
onde só entravam provavelmente uma elite e uma certa capacidade, que neste momento é o local possível para ser congregado diversos tipos de possibilidades e de horizontes. Desculpa, vou ter que voltar mesmo. Não, ótimo, já deste uma passagem por vários momentos da programação, que era também uma dos meus interesses em saber. O primeiro momento, recorda-me, é dias 5 e 6 de agosto, é isso? Pronto. Depois há mais um fim de semana em setembro e outro em outubro. Vou terminar perguntando. Diz? É 9 e 10 de setembro e 7 e 8 de outubro. Portanto, Pronto, houve 5 fica já. semanas, sim. Fica a referência para quem quiser visitar-vos. Vou terminar perguntando, de uma forma mais genérica, como é que olhas para o panorama cultural de Leiria atualmente, com várias coisas que eu sei que acontecem já aí na região? Já são alguns anos a ser um dos membros ativos do tecido cultural de Leiria, e felizmente são muito mais anos onde eu vejo outras pessoas a fazerem algo. E que se tornaram projetos pilares desta cidade, e vai desde o trabalho da Feidin, não é? Com os vários projetos que tem, obviamente, se calhar este extra, este Entre Muralhas, que eu era no Castelo, que depois das obras, não é? O Castelo ter fechado umas obras, tornou-se o Extra Muralhas, e é emblemático o trabalho que fazem, não só com este, como muito. O Teatro Nariz, do Acato, são o Orfeão, são muitas as estruturas que há muitos anos fazem. Uhum. Eu sempre fui muito defensor que a grande transformação cultural em Leiria foi muito feita graças ao movimento associativo. Portanto, é com profundo respeito que todos os nossos pares e colegas e estruturas sempre tiveram muito amor à camisola. Não vale a pena também dizer, nós sabemos muitas vezes a precariedade do lugar da cultura, infelizmente. Eu, ao mesmo tempo, neste momento, tenho a perfeita noção que eu e a nossa estrutura estamos também num lugar que temos que assumir que é de privilégio, no sentido que estamos a ter a capacidade para conseguir identificar os nossos projetos, para conseguir dar as melhores condições possíveis, temos apoios para os concretizar, e faz-me a mim sentido sempre que nós consigamos sempre distribuir o máximo que seja possível. Portanto, quanto mais circular for o mundo, quanto mais houver reciprocidade a nível de distribuição de conhecimento, de conversas, de valor económico, de valor material e material, o que quer que seja, isso é o que faz sentido. Portanto, Leiria Leiria tem imensa potência, consegue sempre reconhecer e conseguir trazer uma série de valores e de talentos e por aí fora. Acho que ainda há muito para crescer, como em todas as cidades, como em todas as aldeias e vilas, mais no sentido de como é que vamos continuar a pensar na sustentabilidade, e é uma sustentabilidade muito maior, tem a ver com uma sustentabilidade também de pensamento, de equipas, de pessoas, também obviamente da parte financeira, porque acima de tudo queremos contribuir da melhor forma possível sempre para o desenvolvimento de uma sociedade. Fazer aquilo que nos compete a nós, o nosso papel, e errando também, e errando cada vez melhor, e transformar essas fragilidades em potencialidades. Portanto, em primeiro lugar, tenho que parabenizar todas as pessoas que fazem projetos há muitos anos. Compreendo também os projetos que acabaram por parar devido a cansaço, devido a transformações das vidas, devido a outras necessidades, que isso também acontece. E muitas vezes o exercício que tenho feito é tanto as nossas conquistas como, digamos, os falhanços, posso dizer assim um bocado desta forma, não é só reconhecer o que é uma, o que é outra, mas é sempre muitas vezes reconhecer porque é que uma levou a outra e porque é que outra levou a outra coisa. Eu acho que isso é importante, termos o tempo e o espaço para refletir, para conseguirmos entre ajudarmos aos outros e para conseguirmos assim continuar a fortalecer e a castelar, agora aqui está, a castelar este pensamento, e é que seja um pensamento coletivo. Desculpa, porque digo, há uma grande transformação a nível político desde os últimos anos. Atenção, o município obviamente teve uma abertura e foi essencial para a implementação de uma série de projetos, porque aqui também temos esta noção que muitos destes projetos estão intimamente ligados aos seus municípios e a outros tipos de estruturas governamentais a nível de apoio, que também acabam por moldar bastante as suas capacidades, as longevidades e as várias estratégias. Portanto, para resumir um bocadinho, desculpa, é incrível o que Leiria tem vindo a desenvolver nos últimos tempos, é incrível o que as pessoas têm vindo a fazer nas mais diversas manifestações artísticas, desde o teatro ao cinema, à dança, às artes visuais, à música, é muito incrível. E é por causa por exemplo, é por causa assim destes pequenos
universos de amor que eu tenho, que também me foram se transformando e tendo essa capacidade. Agora, claro, quando estava a falar quando falamos de sustentabilidade, quanto mais conseguimos criar esse espaço onde conseguimos navegar neste mar, mas de forma a conseguir olhar para o horizonte e termos a força, em vez de estar sempre a bater os pés, isto permite-nos, obviamente, consolidar os nossos projetos e perceber este efeito borboleta que é, ao consolidarmos os nossos projetos, vamos provavelmente estar a fazer um efeito positivo em outros que aqui vêm. Eu tenho a perfeita noção que eu sou reflexo dos projetos que, quando ia com 8, 9, 10 anos, essas estruturas, com muito amor à camisola, na altura estavam a fazer, e continuam a fazer. Portanto, agradeço imensamente esta força contínua que se vai fazendo. Muito bem. Desculpa. Conversei com Gui Garrido, o programador do projeto Ágora, que acontece num fim de semana de agosto, outro de setembro e outro de outubro, em Leiria, no Castelo de Leiria. Gui, muito obrigado. Foi mais uma vez um Obrigado, gosto Pedro. conversar contigo. Obrigadíssimo.